Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com nossos vídeos do canal, né? Meu caderno de exatas, né? E a gente está fazendo aí uma continuação, né, da última questão que a gente fez, que é essa aí que vocês estão vendo, né? Que foi um comparativo entre duas barras, né? Com comprimentos diferentes, onde uma barra, a barra 1, possuía um comprimento maior do que a barra 2, na mesma temperatura, né? Ou seja, temperatura ambiente, só que o coeficiente de dilatação das barras eram diferentes. Então, a gente tem, mesmo após a análise da variação de comprimento, a barra 1 ainda ficou com comprimento maior. E o que é que eu quero comparar? Se teve oscilação entre as medidas, né, proporcionalmente. Né? O comprimento da barra 1 era de 100 milímetros e 2 milésimos de milímetro, né? Ou seja, comprimento barra 1. Eu vou colocar comprimento barra 1, né? T1, temperatura 1. O comprimento dessa barra depois que ela foi aquecida, né? No caso, aquecida ela estava com 20 graus e foi parar em 80 graus. Né? Então, vou até colocar aqui com 20 graus Celsius. 20 graus Celsius. E essa mesma barra, ela teve aí um aumento do comprimento, né? Quando foi para a temperatura 2, nesse caso aí agora com 80 graus. 80 graus Celsius, beleza. E esse comprimento aqui aumentou, ele foi para 100,11. 100,11, beleza. Vou até colocar aqui 110, que é a mesma, só para ficar alinhado. Nesse caso, o que é que eu quero comparar? Né? Vou pegar logo os dados da outra barra. Né? A barra, vou até deixar do jeito que está aqui. Vou copiar aqui e colar. Essa outra barra, barra 2, né? ela tinha um comprimento natural menor. Era de 99,880, né? 99 milímetros e 880 milésimos de milímetro. Era o comprimento dela inicial. E ela sofreu um aquecimento também e teve um aumento, né, do comprimento. Né? Sofreu ali a dilatação. Beleza. Vou colocar aqui o comprimento dela final, quando ela chegou em 80 graus Celsius. Então, tranquilo. Aqui a gente está com os dois dados. Dadas as duas barras. O que é que eu quero comparar? Distância, diferença do comprimento 1. Da barra 1 em relação à barra 2 com a mesma temperatura, né? Ou seja, 100,002, né? Ou seja, 100 milímetros e 2 milésimos, menos 99,880. A diferença aqui é de 0,122, ou seja, 122 milésimos de milímetro. Beleza. Vamos verificar agora dilatado. Vou até colocar aqui a temperatura, que foi com 20 graus. Foi com 20 graus Celsius. E agora, a outra comparação vai ser com os dois novos comprimentos, né? Ou seja, para a barra 1, 100,110, menos o segundo comprimento da barra 2, que foi de 100,035, né? Porque aqui, qual o detalhe? Eles mantêm proporcionalmente a mesma distância, né? Será que quando eu subtrair agora, vai dar o mesmo valor aqui? 0,122 ou vai dar um valor diferente? Né? Então, vamos analisar. 100,110 menos 100,035. Observa que o novo valor agora é de 0,075. Né? 75 milésimos de milímetro. Então, essa temperatura agora foi para 80 graus Celsius. Ok. Aí você pode dizer, tá, beleza, mas o que isso significa? Isso significa o seguinte. Se essas duas barras elas sofrerem aquecimentos iguais, vai chegar a um ponto que a barra 2 ela vai atingir o mesmo comprimento da barra 1, levando em consideração o tipo do material se ele não vir ultrapassando a zona crítica. Vamos traduzir. Vamos colocar aqui barra 1, B1, aqui B2. Beleza. Então o que acontece? Se a temperatura ela começar a aumentar
né, de forma indefinida, essa barra 1, que tem o comprimento natural, né, o comprimento ali natural é maior do que a barra 2. Quando eu digo comprimento natural, é o comprimento no estado dela com base na temperatura ambiente analisada. Beleza. Então, essa barra 1, ela vai se igualar no tamanho da barra 2, ou seja, a barra 2 ela vai chegar a um ponto que ela vai ficar com o mesmo comprimento da barra 1. E isso com uma determinada temperatura. Com uma determinada temperatura. Tá aqui temp. Isso com uma determinada temperatura. Então, partindo da temperatura ambiente até uma determinada temperatura, vai chegar um ponto que ela vai ficar igual. E se essa temperatura continuar a aumentar, essa barra 2 ela vai ter um comprimento maior do que a barra 1. Aí você diz, poxa, mas você falou agora há pouco zona crítica, o que é isso? A gente falou que eram barras metálicas. Não falou qual era o tipo do metal. Cada barra aqui tem um coeficiente de dilatação diferente. Então, exemplo, se a gente está levando em consideração o aço quando chega a uma certa temperatura, né, ele vai entrar ali numa zona crítica e pode ser que ele venha a se deformar. Né? Como qualquer outro objeto, né? Você vai ter um aquecimento aí que vai aumentar aí de forma indefinida, vai chegar um ponto que ele vai derreter. Né? Que ele vai derreter. Mas se a gente está levando em consideração que essas duas barras, com essa temperatura que a gente ainda não sabe, né, de equilíbrio, possa atingir as duas ali ao mesmo tempo, vai chegar um ponto que elas duas vão ficar com o mesmo comprimento, e se a temperatura continuar aumentando, a barra 2 ela vai ultrapassar esse valor. Então, veja que é uma análise importante. Aí você diz, poxa, mas é importante mesmo? Né? Você já parou para pensar questão de concreto, né, e a estrutura, né, os aços armados que são utilizados nesse tipo de construção, né? O porquê que eles não vêm a rachar, tá ligado à questão do coeficiente de dilatação. Né? Alinhamentos de máquinas, né? Isso no meu outro canal, lá no canal Conhecimento 3.0, a gente está falando sobre alinhamentos de máquinas rotativas, né? A frio e a quente. A gente estava tratando bem próximo desse tema aí. Né? Então isso no dia a dia é muito importante. Né? Então vamos criar uma terceira aula. Né? Vamos criar uma terceira aula para identificar, né, quando é que essa variação vai ocorrer, né? Quando é que essa variação vai ocorrer? Ou desculpa, variação não, né? Quando é que a temperatura deles, né, a variação de temperatura, quando uma determinada temperatura, opa, me enrolei agora, vamos lá. Vamos analisar quando uma determinada variação de temperatura ocorrer, vai fazer com que as barras tenham o mesmo comprimento e, obviamente, sabendo que se continuar a aumentar a temperatura, a barra 2 ela vai ser maior do que a barra 1. Tá bom? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com nossos vídeos, né? Meu caderno de exatas. Dando continuidade, né, a essa questão de física. Né? Muita gente mandou comentários lá no nosso Instagram, né, perguntando aí sobre essa próxima etapa. O nosso Instagram é canal Conhecimento 3.0, o link dele está aí na descrição, que é normalmente onde eu respondo mais mensagens. E aí o pessoal ficou curioso de como encontrar, né, essa variação. Né? Vamos só recapitular. O que foi que a gente fez inicialmente? Foi um cálculo referente à dilatação térmica, até então tranquilo. Só que era um cálculo comparativo com dois materiais, duas barras que possuem coeficiente de dilatação diferente. Né? Uma possui o coeficiente de dilatação 1,8 vezes 10 elevado a menos 5 e o outro é 2,6 vezes 10 elevado a menos 5. Ou seja, essa barra 2 ela possui um coeficiente de dilatação maior. A barra 1 possui um coeficiente de dilatação menor. Beleza, o que isso significa? Se as duas barras tiverem o mesmo comprimento e elas começarem a ter a dilatação, ou seja, um aumento de temperatura, levando em consideração a temperatura ambiente, a barra 2 ela vai ter um aumento proporcional de acordo com o coeficiente de dilatação, assim como a barra 1. Só que o que acontece? Como a barra 2 tem um coeficiente de dilatação maior, ela vai, né, logicamente, ter um comprimento final maior do que a barra 1, se a gente considerar comprimentos iniciais com a mesma temperatura, né, e comprimentos iniciais iguais, e quando tiver essa elevação da temperatura,
obviamente a barra 2 ela vai ter essa mudança, né? Ou seja, ela vai ficar maior do que a barra 1. Só que aqui no caso, o que aconteceu? A gente considerou que o tamanho, o comprimento inicial da barra 1 era maior do que o da barra 2. A barra 1 estava com 100,002, ou seja, 100 milímetros e 2 milésimos de milímetro, enquanto a barra 1 tinha esse comprimento, enquanto a barra 2 tinha 99,880, ou seja, naturalmente, para o início dessa questão, as duas barras já tinham tamanhos diferentes. E aí a gente considerou, né, temperatura inicial 20 graus Celsius, temperatura final 80 graus Celsius. A pergunta era, será que a barra 1 ela vai ainda se manter maior do que a barra 2, mesmo com esse aumento de temperatura, né, essa diferença de 60 graus? E a gente fez o cálculo e confirmou que realmente a barra 1 ela ainda permanecia maior. Ou seja, a barra 1 ela iniciou com 100 milímetros e 2 milésimos, terminou com 100,11. A barra 2 começou com 99,880 e terminou com 100,035. Ou seja, ela aumentou, né? Mas ela não ultrapassou a barra 1. Né? A barra 1 ficou com 100 milímetros e 11 centésimos, né? Os 110 milésimos, enquanto a barra 2, a barra 1 ficou com 100 milímetros e 110 milésimos, enquanto a barra 2 ficou com 100 milímetros e 35 milésimos. Então aí ela ficou com a diferença ainda, então a barra 1 ainda ficou maior. E a gente fez um comparativo, né, para saber o quanto foi que ficou de diferença entre elas. Né, o quanto foi que elas tinham de diferença nas duas temperaturas. E aí o que aconteceu? A diferença entre ambas, quando elas tinham 20 graus Celsius, a diferença era de 122 milésimos, ou seja, quando elas estavam na temperatura ambiente. Quando elas aumentaram a temperatura, essa diferença caiu. Foi para 75 milésimos. E aí foi quando eu indaguei. Eu digo, poxa, a gente tem como fazer um cálculo para encontrar em qual temperatura essas duas barras vão atingir o mesmo comprimento. Ou seja, a barra 2 ela vai ter esse aumento proporcional até um ponto que ela vai ficar igual ali à barra 1. Ou seja, elas vão ficar no mesmo comprimento. E aí muita gente perguntou, poxa, como é que faz isso? Vamos aí explicar. A gente vai utilizar, eu vou até alterar aqui, deixar aqui branco. A gente vai utilizar a lógica da função referente ao movimento uniforme. Né? A função horária referente ao movimento uniforme. Que com certeza você já viu, que é mais ou menos aquela seguinte. Né? Você tem lá dois veículos. Né? Tem dois veículos, vamos supor aqui um veículo azul e aqui um veículo verde. Né? Eles dois com o mesmo vetor, né? Mesmo vetor. Só que acontece, existe uma diferença de distância, né? Entre ambos, né? Então você tem a diferença ali de distância entre eles. Você tem essa diferença de distância. E o que acontece? Esse que está na frente, aqui o verde, né? Ele tem uma velocidade menor. Ele tem uma velocidade menor do que, exemplo, esse aqui azul. Tem uma velocidade maior. Né? E tem muitas perguntas dessa, né? Em concurso, enfim, é muito comum. Que é o seguinte, em quanto tempo, né, eles vão se encontrar, né? Em quanto tempo ele vai ultrapassar completamente e tal. Então é a mesma lógica que a gente vai utilizar. Só que acontece, essa lógica, ela toma o seguinte. Aqui a gente tem a velocidade, né? Tem a velocidade, que normalmente é metro por segundo, e tem essa distância. Normalmente em metro. Né? Normalmente em metro. Você diz, poxa, como é que a gente está falando de dilatação e vai estar fazendo uma relação no que diz respeito a uma função horária do tempo? Se a gente for analisar as barras, o que acontece? A gente tem a distância, né? Vou colocar aqui de vermelho. A gente tem a distância das barras, ou seja, barra 1 em relação à barra 2, ou seja, vou até deixar aqui mais coerente. A barra 1 ela tem um comprimento inicial maior do que a barra 2. Então você tem essa distância entre as duas barras, ou seja, a gente está levando em consideração o alinhamento das faces, né, de uma das faces, e a outra, obviamente, ela vai ficar com a diferença. Vai ficar com a diferença. Então a gente já tem aqui uma distância de diferença de um para outra, que seria mais ou menos esse aqui. E essa questão aqui da velocidade, o que acontece?
A cada grau aumentado, ela vai expandir o coeficiente de dilatação, né? Então você vai ter uma relação grau, coeficiente de dilatação por grau, né? Então ficaria meio que assim, ficaria alfa, né, que é o coeficiente de dilatação, por grau Celsius. Né? Tá aqui G. Por grau, tá C, por grau Celsius. Então, a gente teria essa relação no que diz respeito como se fosse metro por segundo. Então, você teria essa ação, né, alfa por grau Celsius de alteração. Porque o que acontece? Toda vez que aumenta um grau, elas vão expandir. Né? Toda vez que aumenta um grau, elas vão expandir. Então, nesse caso, elas vão ter essa expansão a chegar a um ponto que vai ter esse equilíbrio das duas barras. Por quê? Uma tem uma expansão menor do que a outra. Né? Então, essa menor que tem uma expansão maior vai chegar a um ponto que ela vai atingir ali o mesmo comprimento. Eu até comentei no último vídeo, né, que se essa temperatura, para que elas viessem a atingir esse mesmo comprimento, fosse muito acima, exemplo, de uma zona crítica do material, ou seja, exemplo, entre aspas, a ponto dele derreter, não teria sentido. Né? Mas aí é o que a gente vai saber, né? Em que temperatura que essas duas barras elas vão se encontrar, ou seja, elas vão ficar exatamente com o mesmo comprimento. Se a gente sabe a temperatura que elas vão ficar com o mesmo comprimento, significa que qualquer temperatura, qualquer valor de temperatura mais do que isso, a gente já vai ter uma inversão aí de maior e menor, ou seja, a barra 2 ela vai ser maior do que a barra 1. Tá bom? Então, aí já fica a lógica da explicação. No próximo vídeo a gente já vai fazer o cálculo para entender essa ação. Na verdade, vamos fazer o seguinte. No próximo vídeo a gente vai organizar os dados, né? E no terceiro vídeo a gente faz o cálculo, tá bom? Para não ficar confuso. Quero que vocês fiquem só com essa ideia, né? Vai ser essa lógica, esse raciocínio que a gente vai utilizar ali para poder calcular. Só um detalhe, lá os valores estão em milímetro. Então a gente vai calcular tudo em milímetro e depois a gente converte, né? Faz lá a conversão, é mais fácil. A gente faz a conversão no final, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos e não deixe de se inscrever nos nossos canais, siga aí também a gente nas redes sociais. Valeu!